Queridos, vamos orar para nós começarmos? Feche os teus olhos. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, eu te glorifico por essa manhã, por esse devocional. Obrigada, Senhor Deus, porque todos os dias nós estamos aqui e eu sei que é o Espírito Santo de Deus que traz, Senhor Deus, todas as remas, todas as palavras. Jesus, eu te exalto para todo sempre, eu te glorifico. Obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor tem feito, por tudo aquilo que o Senhor tem nos dado, por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer sobre esse ministério. Obrigada pela oração da madrugada, obrigada por cada intercessor, obrigada por cada pessoa que está aqui para se alimentar dessa palavra. Em nome de Jesus, amém. Glória a Jesus, amém? Aleluia. Vamos lá, abra comigo em Isaías. Gente, vocês viram que nós estamos terminando já Isaías, né? Isaías vai até o 66 e aí nós vamos começar Jeremias, amém? O livro de Jeremias é poderoso. Então, Jeremias, deixa eu ver quantos capítulos tem Jeremias. Jeremias não é tão grande como Isaías. Jeremias tem... Não, é grandinho, é grandinho. Não, Jeremias é grandinho. Jeremias tem mais de 50 capítulos, amém? Abra comigo Isaías 64, amém? Vamos ler aqui, certo? Quem dera, olha só. Quem dera abrisse os céus e descesses, os montes tremeriam em tua presença. Assim como o fogo faz a lenha queimar e a água ferver, tua vida faria as nações estremecer, então os seus inimigos entenderiam a razão de tua fama. Quando desceste muito tempo atrás, realizaste coisas maravilhosas que não esperávamos. Ah, como os montes tremeram diante de ti. Amém? Então aqui o profeta suplica para que Deus, né, rasgasse o céu e descesse novamente e fala, olha, quando Deus esteve, né, desceu sobre a terra, então ele está recordando do passado, onde Deus realizou coisas tremendas, coisas, né, extraordinárias. Então o profeta aqui ele está clamando, né, Senhor, rompe, desce os céus, né, novamente. Como que nós podemos trazer essa palavra para o nosso dia? Quando nós precisamos do Senhor, quando nós estamos passando por um apuro, nós podemos... O clamor é diferente de oração. A oração é aquilo que você faz no cotidiano. Clamar é chamar a atenção de Deus. Clamar é gritar para que Deus intervenha sobre a nossa realidade. Então, o clamor de um justo, ele tem muito efeito, né? Quando proclamado, quando declarado. Então, nós podemos clamar, Senhor, olha para mim, faz justiça sobre a minha vida. Então, às vezes nós estamos passando por tempos de luta, de opressão, de guerra, batalha espiritual. Então, o clamor, ele é diferente de oração. Amém? Glória a Jesus. Então, nós precisamos aprender a chamar a atenção de Deus. Não só com oração, mas com o nosso clamor. Às vezes um clamor pela nação, um clamor pelo seu ministério, um clamor pela igreja. Tá? Senhor, rasga os céus e desce, rasga os céus e vem, Senhor Deus, nos socorrer. 4 agora. Porque desde o começo do mundo, eu amo esse versículo, nenhum ouvido ouviu e nenhum olho viu um Deus semelhante a ti, que trabalha em favor dos que neles esperam. Recebestes de braços abertos os que praticam justiça com alegria, os que seguem os teus caminhos. Mas ficaste muito irado conosco, pois pecamos constantemente. Como seremos salvos? Amém? Então aqui o profeta, né, tá falando que nenhum olho viu, nenhum ouvido ouviu o que Deus preparou para aqueles que estão na presença, para aqueles que estão posicionados. Eu lembro que a primeira vez que Deus falou comigo foi através, né, desse versículo, só que ele tá lá no Novo Testamento. Nenhum olho ouviu, né, o que Deus não chegou a nenhuma mente o que Deus preparou para aqueles que têm, né, se posicionado, esperado nele. Então eu quero dizer para você que por mais que seja difícil estar na presença de Deus, por mais que seja difícil, Deus ele sempre preparou algo, né, superior ao seu entendimento para você que está na presença. Então ele age em favor daqueles que são fiéis, daqueles que se alegram, daqueles que praticam justiça. Então, nunca se ouviu e nunca se viu
uma obra tão única como essa obra a qual Deus fez por cada um de nós, que foi entregar o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não existe, queridos, um sacrifício tão grande, uma prova de amor tão genuína quanto a essa, tá? Então Deus age em favor daqueles que são fiéis. Eu quero que você entenda que o nosso Deus, ele nos testa. E Deus, ele sabe se você busca ele por barganha. Então eu quero que você se consolide em Deus na seguinte estrutura: Deus, independente se eu tenho, se eu não tenho, se eu estou onde eu queria ou não estou, eu não abro mão de estar na sua presença. Muitos de nós buscamos Deus somente quando é favorável, somente quando é interessante, somente quando nós estamos num tema, uma temporada legal, tá? Então a fidelidade, a justiça e a perseverança, né, em esperar o Senhor ativa o quê? As promessas ocultas, as promessas atrasadas, as promessas, né, reservadas, elas são ativadas sobre a nossa vida. E eu preciso que você entenda isso. O Senhor, ele preparou para nós o melhor dessa terra, mas para isso nós precisamos andar o quê? Posicionado. Então, para de murmurar contra Deus, para de reclamar. Isso daí, querido, só ofende o coração de Deus. Nós precisamos aprender a ser gratos, como eu falei para vocês ontem. A gratidão move o coração de Deus, vocês não têm noção. Você é grato? Eu sou grata, queridos. Ontem eu estava aqui, andando na região, aqui tem umas montanhas bonitas, o apóstolo, né, me levou, porque ontem foi o único dia que parou de chover. Ele falou, vamos agora, porque senão não vai dar. E aí nós fomos nas montanhas bonitas. E aí a gente chegou no lugar, eu comecei a gritar, Jesus, eu te amo. E eu falei, nossa, que oportunidade de adorar a Deus aqui na altura, né? Obrigada, Jesus, por essa natureza, por esse ar puro. Eu não sei se você tem o costume de agradecer a Deus por coisas comuns, pelo ordinário, por coisas simples. Mas isso move o coração de Deus. Amém? A flor, né? Eu vendo as florzinhas, eu falei, Deus, olha que lindo a tua obra. Né? Eu pensando quanto tempo isso aqui não demorou para estar nessas formações rochosas. Então, a nossa alegria, ela reflete o status emocional a qual nós estamos com Deus, certo? A nossa alegria reflete o nosso alinhamento que nós estamos com Deus. Vamos continuar aqui, amém? Glória a Jesus. Vamos continuar aqui do 6 em diante. Estamos todos impuros por causa do nosso pecado. Quando mostramos nossos atos de justiça, não passam de trapos imundos, como as folhas das árvores. Murchamos e caímos, e os nossos pecados nos levam embora como o vento. Gente, olha aqui como é sério. Ainda assim, vamos continuar no 7. Ainda assim, ninguém invoca o teu nome, nem suplica por tua misericórdia. Por isso, te afastaste de nós e nos entregaste aos nossos pecados. Volta aqui um pouquinho. Quando mostramos nossos atos de justiça, ou seja, quando você acha que está sendo justo, que está sendo legal, não passa de trapos imundos. Amém? Então, queridos, às vezes a gente fala, nossa, eu sou demais, eu estou alinhado. Mas, às vezes, queridos, o que você está, né, fazendo aí não passa o que de trapo imundo, certo? Como as folhas das árvores que murchamos e caímos, certo? Então, o que nós temos de mais valioso para entregar para o Senhor é a nossa adoração, é o nosso coração rendido. Nós precisamos sim andar em justiça, mas a gente, né, às vezes acaba o quê? Se vangloriando, eu sou justo, eu sou isso, eu sou aquilo. Mas às vezes isso não passa de trapos de justiça na presença do Senhor. Amém? No 8, apesar de tudo, o Senhor é o nosso Pai. Nós somos o barro e tu és o oleiro. Somos todos formados por tua mão. Não te ires tanto conosco, Senhor, e não te lembres para sempre de nossos pecados. Pedimos que olhe para nós e veja que somos o teu povo. Amém? Vamos continuar aqui no 10. Tuas cidades santas estão destruídas. Sião é um deserto, sim. Jerusalém é uma ruína desolada. No 11 agora. O santo é belo. O santo e belo templo onde nossos antepassados louvavam foi queimado. Tudo que era precioso foi destruído. Depois disso tudo, o Senhor ainda te recusarás?
a nos ajudar? Permanecerás calado e continuarás a nos castigar? Amém? Então aqui, né? Deixa eu só trazer aqui um adendo aqui para vocês, tá? Deixa eu ver aqui onde eu coloquei. Deixa eu ver. Tá. Então aqui o povo, tá? Reconhece Deus como pai, como oleiro. Então nós precisamos estar sempre o quê? Confessando os nossos pecados e entendemos que nós somos vasos de barro na mão do oleiro. E de tempos em tempos o oleiro está quebrando esse vaso e está refazendo de novo. Nós não devemos questionar Deus o porquê. Porque se ele tem a necessidade de quebrar algo que na sua visão estava pronto, é porque precisa, é porque talvez tenha alguma impureza que só quebrando o vaso para tirar. E às vezes o quebrar o vaso é passar por uma circunstância difícil, é perder alguém, é alguém se enfermar, é você perder o trabalho. Às vezes Deus quebrar o vaso é passar por uma circunstância que você não esperava. E aquilo ali te quebra, te constrange, certo? Então nós não devemos falar, Deus, por que disso? Talvez, queridos, as circunstâncias a qual Deus está permitindo na sua vida é para tirar ali uma impureza da sua estrutura. Por exemplo, o reset que você está passando. Deus está tirando várias impurezas do seu físico, do seu emocional, da sua mente, certo? Para ativar o seu espírito. Só tem uma forma de você viver sua identidade, o seu design original, quando você reseta essas 3 áreas. Mas mente não é igual à alma? Sim, a mente ela é, vamos dizer, a cabeça da alma, o eixo da alma. Só que nós temos uma mente natural também. Então, só que a mente é regida por pensamentos. E muitas vezes a nossa cultura, o nosso antecedente familiar foi o que moldou as fortalezas. O campo emocional já é aquilo que nós vivenciamos durante toda a nossa vida, né? É relacional. Questões de emoções, sentimentos. Agora, pensamento, como você vê a vida, é uma questão de mente. Então, nós precisamos ter o quê? Uma metanoia. Ter o quê? Uma transformação da mente. Você está vivendo agora o que você pensou o ano passado, o ano retrasado. Você está hoje Você está hoje, queridos, colhendo aquilo que você pensou lá atrás. Amém? Então, e aí aqui o profeta ele fala, não se irrite conosco para todo sempre, né? Lembre-se de nós, né? Não permaneça irado, até quando o Senhor vai nos castigar? Então aqui o profeta ele traz, tu és o nosso oleiro. Então é Deus, queridos, que molda o nosso caráter. Eu acredito que existem aí ferramentas de autoajuda, isso pode às vezes trazer uma certa amenização para algumas coisas, mas tem coisas que são espirituais. Tem coisas que você tem um comportamento porque você tem uma ferida de rejeição. E aí você quer mudar e é só o sangue de Jesus que cura. Então Jesus cura. Eu acredito que psicólogos, terapia ajudam muito a ressignificar, a olhar para o problema, a confessar, mas é só o sangue de Jesus que nos libera dos cativeiros espirituais. Amém? Não tem como sair de cativeiros espirituais por técnicas seculares e humanas. Só Jesus nos tira. Às vezes a gente ter consciência do problema alivia muito, ameniza muito a caminhada, mas é Jesus que nos cura. Eu preciso que você entenda isso. Amém? Vamos lá. Nós precisamos reconhecer que Jesus, Deus, é o oleiro das nossas vidas e Ele está sempre o que nos refazendo, nos moldando e é de glória em glória. O nosso espírito, quando foi rendido ao Senhor Jesus, ele nasceu de novo e é um compartimento que tem santidade, tá? Mas a nossa alma, ela precisa ser disciplinada, reajustada todos os dias, porque se você parar de receber, eu quero que você entenda, no Espírito nós transbordamos a presença de Deus, que respinga sobre a nossa alma, e aí a nossa alma começa a ser transformada de glória em glória. Só que se nós pararmos de buscar Deus, a nossa alma começa a ter vontade do mundo novamente, vontade de pecar, vontade de fornicar, vontade de fazer as coisas. Então nós somos moldados. E aí a minha pergunta para você, você tem resistido o processo ou você tem blasfemado? Você tem se levantado contra Deus? Deus, eu já passei por um deserto, o Senhor está me colocando de novo? Só que talvez, queridos, você precisa de mais uma temporada difícil, você precisa de mais um processo que aos teus olhos é difícil, mas na verdade Deus está extraindo o óleo de você, Deus está te ensinando, Deus está gerando, né, no seu relacionamento com Ele mais intimidade. Nós precisamos buscar o Senhor todos os dias
e estar nessa convicção que Ele é o oleiro, Ele está fazendo. Eu sou consciente que eu sou um barro. Eu sou consciente que eu carrego um tesouro, que é o Espírito Santo. Mas eu mesma, essa carcaça, eu não sou nada. Eu reconheço que é a glória do Senhor através da minha vida. Não sei se vocês viram um vídeo que eu falei que quando eu estou debaixo do governo do Espírito Santo, a minha mente racional não consegue entender. E de fato, queridos, eu falo, meu Deus, será que era eu mesmo fazendo aquilo ali? Sim, era eu, mas era o Espírito Santo fazendo, me capacitando, amém? Então, quando nós reconhecemos que nós somos, né, vulneráveis, que nós conseguimos fazer coisas gloriosas através da unção, que Deus é que opera. Gente, até para você buscar Deus, é Ele que opera essa unção em você, amém? Então, na verdade, a gente não passa de trapo, queridos. Por mais que você busque e jejua, é a unção de Deus através de você. Não é uma força nata sua, não é uma força humana. Tudo que você faz na presença de Deus, você precisa da unção dele. Se não tiver a unção dele, você não consegue fazer. Amém? Glória a Jesus. Eu não sei se vocês viram, né? Sempre tem aí umas profecias, e existem profecias que falam que Jesus volta em setembro desse ano, tá? Eu não sei se você viu, mas existem profecias, existem muitas pessoas, né? No TikTok geralmente aparecem esses vídeos pra mim. TikTok ou é testemunho ou vídeos assim, tá? Acabam aparecendo pra mim. E aí, existem profecias que Jesus volta, né? Em setembro desse ano, né? Exatamente dia 23, 24. Não estou afirmando isso, estou falando pra você, tá? Então, eu quis trazer hoje pra você uma palavra embasada nisso, certo? Pode ser, e provavelmente não seja que ele venha agora, né? Pode ser que não seja agora, mas se ele vier em setembro desse ano, você tá pronto? Você tá pronto? A minha pergunta é essa pra você. Tá? Existem profecias também que dizem que, na verdade, depois de setembro, nós entramos na grande tribulação e se conta 7 anos, que vai até 2032. Certo? Assim, né? Deixa eu ver se vai dar certo. 25, 26, 27, 29, 30. Isso. Amém? Então, abra comigo em João 14:3, tá? João 14:3. João é o 4º evangelho. Gente, vocês estão de parabéns, estão lendo a Bíblia bonitinho. Tem que ler a Bíblia, gente. Se não ler a Bíblia... João 14, verso de número 3, tá? Aleluia. E quando tu estiver pronto, virei buscá-lo. Ó, o verso de número 3, tá? E quando tu estiver pronto, virei buscá-los, para que estejam sempre comigo, onde eu estiver. Vocês conhecem o caminho para onde eu vou. Então aqui, né, Jesus está falando que quando, né, ele vai preparar um lugar para nós e aí ele vai voltar para nos buscar, certo? Então Jesus, ele prometeu que voltaria para nos buscar, ou seja, a esperança que a igreja tem, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Então eu quero que você entenda que Jesus é o Filho de Deus, resgatou, né, você através da sua obra, a qual ele se entregou na cruz do madeiro, ele deu sua vida por você, ele deu sua vida por mim, ele deu sua vida por todas as pessoas, independente. E para entrar dentro da nova aliança, nós precisamos confessar que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador. Amém? E não só isso, nós precisamos tomar nossa cruz, negar nós mesmos todos os dias e seguir Jesus. Não é só aceitar Jesus, porque aceitar Jesus pode ser só de boca, mas seguir Ele, você pode até começar a seguir Ele prostituindo, viciado, bêbado, cheio de dores, mas andar atrás de Jesus, caminhar com Jesus, no caminho vai te libertar, vai te restaurar. Agora abram comigo em Mateus. Se você não sabe, Mateus é o primeiro livro do Evangelho. Vou fazer uma dinâmica com vocês. Qualquer dia eu vou fazer uma gincana. Quais são os 5 primeiros livros do Pentateuco? Mateus 24:36. Abram comigo. Mateus 24:36. Glória a Jesus. Amém ou misericórdia? Acharam ou não? Mateus 24:36. Gente, mais tarde a tarefa do 4º ciclo vai entrar na plataforma para vocês. É bem grande a tarefa. Tem muito, é um questionário, é mapeamento. Vocês vão fazer com muito carinho, com muito amor, tá?
Podem ir fazendo devagarzinho já, porque é muita coisa. Mateus 24, verso de número 36. Acharam? Contudo, ninguém sabe o dia e nem a hora em que essas coisas acontecerão. Nem mesmo os anjos no céu, nem o Filho, somente o Pai. Amém? Então, aqui Jesus, aqui Deus está falando que ninguém sabe, nem os anjos. Então isso coloca nós num alerta muito grande. Nós precisamos estar no status de vigilância. Por quê? Ninguém sabe o dia e a hora. E se Jesus vem essa madrugada? E se Jesus de fato vem esse setembro? Você está pronto? Eu estou na minha melhor performance em Cristo. Eu estou dando o meu melhor para o Senhor. E você? Está na sua melhor performance? Está no seu melhor status espiritual? Certo? Agora, a gente precisa trazer aqui um versículo que mostra para nós que não é de qualquer jeito. Vamos supor que agora Jesus vem e tem um arrebatamento. Vou fazer uma pergunta para você. Você acha que todo mundo que está dentro da igreja vai subir no arrebatamento? Eu espero subir no arrebatamento, mas talvez se o critério for muito acirrado, talvez, Mas eu creio de todo o meu coração, que vão subir aqueles que estão em Cristo de verdade, vivendo em Cristo, numa vida renunciada. O que eu quero dizer para você? Tem gente, queridos, dentro da igreja marcando ponto. Tem gente dentro da igreja marcando, batendo ali ponto como se fosse um trabalho para mostrar que está indo, mas o seu coração está longe de Deus. Então abra comigo agora, eu amo esse versículo, Mateus 7, tá? Mateus 7, verso de número 13. Quando a Bíblia diz que a porta é estreita, eu entendo, queridos, que não é de qualquer jeito que sobe, não é de qualquer jeito, tá? Mateus 7, 13 diz assim: entrem pela porta estreita, a entrada que conduz a entrem pela porta estreita. A estrada que conduz à destruição é ampla, ou seja, a porta é larga. Larga é a sua porta. E muitos escolhem esse caminho, mas a porta para a vida eterna é estreita. E o caminho é difícil, e são poucos os que a encontram. Amém? Eu vou ler na versão NAA para você. Nova Almeida Revisada. Entrem pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso é o caminho que conduz para a perdição. E são muitos os que entram por ela. Estreita, porém, é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida. E são poucos os que a encontram. Então o próprio Jesus mostra que não são muitos que passarão por essa porta estreita. Um evangelho sem renúncia, ele não é um evangelho genuíno. Um evangelho sem santidade, sem obediência, não é um evangelho genuíno. Queridos, eu me batizei com 12 anos, conheci Jesus com 7 anos de idade, mas eu só vim, de fato, viver a porta estreita aos 25 anos de idade. Então eu passei boa parte do meu tempo brincando, porque eu vivia na igreja, minha mãe líder de ministério de jovens, eu ia ali, marcava ponto, mas a igreja para mim nunca foi um lugar para buscar Deus. Meu coração estava longe de Deus. Então eu só fui viver essa conversão genuína, estar em Cristo, viver dessa forma renunciando, saindo do pecado aos 25 anos que eu tive o meu encontro de fato com Deus. Eu já era batizado com o Espírito Santo, para que você saiba. Aos 21 anos eu fui batizado com o Espírito Santo. Mas isso trouxe para mim um certo avivamento, mas não mexeu com o que? Eu vivi uma vida renunciada. E muitos, por causa do poder de Deus, da glória de Deus, de um encontro, de uma conferência, são batizados, mas isso não significa que essa pessoa vai estar ali. Queridos, estar em Cristo é uma decisão, é uma renúncia. E quanto mais você renuncia ao pecado e mais você busca o Senhor, mais você consegue se alinhar com Ele. Então Jesus mostra que não são muitos que vão passar. Então a minha pergunta é, se Jesus vier essa madrugada, você está pronto? Se Jesus vier esse mês de setembro, você está pronto? Se Jesus vier o ano que vem, você está pronto? Eu creio que o arrebatamento... Existem várias linhas teológicas. Deixa eu trazer uma coisa aqui para você. Ética, respeito com cada pessoa. Por exemplo, existem várias linhas teológicas, né? Tem linhas teológicas de escatologia que acredita que
o arrebatamento, ele é meso, ele é no meio dos 7 anos de tribulação. Tem outro que acredita que é pós, e tem outros que acredita que é pré. Eu acredito, e nós temos versículo para acreditar dentro dessas 3 linhas. Eu acredito que é pré, e você tem que respeitar o que eu acredito. E se você é meso ou pós, eu também respeito você. Então, nós precisamos, queridos, respeitar os nossos irmãos em Cristo, respeitar se você crê isso, se você crê naquilo, se você guarda o sábado, se você faz o Yom Kippur, se você isso, se você aquilo, se você jejua. Tem gente que não acredita no jejum, amém? Então, agora, o que nós temos que ter em comum? Que Jesus Cristo é o nosso único e suficiente Salvador, e que só existe salvação através de Jesus Cristo, tá? Mas, talvez você, guarda o Shabat igual está lá na Bíblia. Eu respeito você. Eu não guardo o Shabat exatamente como está na Bíblia, tá? Mas eu acredito no poder, do sábado, nessa santidade que existe, nesse dia sobrenatural, e eu respeito esse dia, Eu tenho reverência a buscar Deus de uma forma diferente nesse dia. É um Shabat, certo? Na sexta-feira ao pôr do sol. Mas tem pessoas como os adventistas que já guardam de uma forma diferente. Então, eu quero que vocês que aqui são meus seguidores, vocês que são membros, nós precisamos respeitar o nosso próximo, Então, o próprio Paulo diz, o que come, o que não come, nós precisamos, queridos, não fique machucando o evangelho, não machuque a fé de ninguém, tá? Querendo que todo mundo viva de como você crê que tem que ser. Talvez aquela pessoa foi criada numa doutrina, foi criada dentro, de uma linha, mas ela crê em Cristo, certo? Às vezes a pessoa que está lá na Assembleia de Deus, de uma igreja rigorosa em doutrina, acredita que se não usar saia, não é santidade. Amém, deixa essa pessoa viver em paz. Você não precisa tentar com que ela viva do seu estilo de vida. Então nós precisamos que todos estejam em Cristo, independente de como, com o que veste, com o que come. Por exemplo, às vezes a sua oferta, às vezes de estar dando para Deus 40 dias de jejum, 40 dias de oração, ofende uma pessoa que acha que isso é muito, que não precisa de tudo isso, tá? Então, nós precisamos respeitar uns aos outros, tá? Porque hoje tem muita divisão, nós somos um reino só. Querido, Satanás não é dividido. O reino de Satanás não é dividido, eles são muito unidos. E o reino dos filhos de Deus também não pode ser dividido, tá? Nós precisamos aprender o respeito, a ética, precisamos aprender a respeitar o nosso próximo. Então, se o fulano não jejua igual você precisa entender. Você jejuava antes? Não. O que aconteceu para você jejuar? Você teve que viver um avivamento. Então, para de importunar, ser inoportuno, ficar isso, aquilo, que você tem que jejuar. Aquela pessoa ainda não tem essa mentalidade. Você tem que orar, aquela pessoa não tem. Às vezes você fica indignado porque agora você está buscando, mas antes você não buscava assim. Mas o que te fez buscar foi um despertar. Então, nós precisamos simplesmente continuar buscando o Senhor e orar por essas pessoas para que elas venham ser despertas. Amém? Aí nós temos aqui a parábola das 10, a parábola das 10 virgens. Eu amo essa parábola. Abra comigo em Mateus 25. A parábola, queridos, das 10 virgens está falando do povo de Deus que, presta atenção aqui para você entender essa rema aqui, tá? Mateus 25. Então o reino dos céus será como as 10 virgens que pegaram suas lamparinas e saíram para encontrar-se com o noivo. As 10 virgens representam o povo cristão ao todo. As 10 virgens representam todo o povo cristão que existe hoje, que está dentro da igreja. Então, todo mundo está esperando o noivo. Todo mundo está ali. Estou esperando Jesus. Creio em Jesus. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. Está falando que existe uma classe de cristão que é insensato, é indisciplinado, não está nem aí para as coisas, está levando a sua vida espiritual de qualquer jeito. Mas existem aqui 5 virgens prudentes, que ora, que jejua, que se consagra, que saiu do pecado, que renunciou. As 5 insensatas não levaram óleo suficiente para as lamparinas.
A lamparina representa a sua vida espiritual. O óleo representa o nível de intimidade, o nível de renúncia, o nível de entrega que você tem na presença de Deus. As 5 insensatas não tinham óleo suficiente. Ou seja, não tinha bagagem suficiente, não tinha renúncia suficiente, não tinha entrega suficiente, não tinha oração suficiente, não tinha jejum suficiente. Vamos de novo no 4. Mas as 5, nos 3, as 5 insensatas não levavam óleo suficiente para as lamparinas, mas as outras 5 tiveram o bom senso. Então, permanecer na presença de Deus é bom senso, de levar óleo de reserva. Por que nós buscamos tanto, jejuamos tanto? Porque nós temos óleo dentro de nós, mas nós temos óleo de reserva para transbordar na vida de outra pessoa. E presta atenção aqui. As 5 sensatas tiveram o bom senso de levar óleo de reserva para manter a lamparina acesa. E o que é óleo de reserva? É conhecimento da palavra, é constância, é fidelidade em Deus, é permanência, é intimidade, é vida de oração. Como o noivo demorou a chegar, todos ficaram sonolentas e adormeceram. Ou seja, o noivo demorou a chegar. Falaram que ele vinha em setembro, mas ele não veio em setembro. Falaram que ele vinha um ano que vem, mas ele não veio o ano que vem. Falaram que ele vinha daqui 3 anos. Falaram que ele ia chegar no ano 2000, mas ele não veio no ano 2000. Aí, queridos, presta atenção. Todas ficaram sonolentas e adormeceram. Ou seja, vamos trazer para o profético essa palavra. A gente esqueceu desse negócio que o noivo ia vir. E aí agora a gente vai ser pego de surpresa. Quando a gente estava esperando o noivo vir, ele não veio. Só que de repente a gente ficou o quê? Sonolento. Ou seja, perdeu esse foco de ficar esperando o noivo. E muitas vezes a gente está aí, Maranata, hora Senhor Jesus vem. Mas às vezes a gente está aí, né, pensando que a gente vai viver ou seja, Jesus não vai voltar. E às vezes a gente acaba o quê? Vamos dizer, distraído com isso. Distraído com a volta do Senhor Jesus. Presta atenção. À meia-noite foram acordadas pelo grito: vejam, o noivo está chegando. Saiam para recebê-lo. Então elas foram pegas de surpresa. Elas não estavam esperando o noivo à meia-noite, talvez estavam esperando o noivo no amanhecer, ao entardecer. Todas as virgens se levantaram e prepararam suas lamparinas. Então as 5 insensatas pediram às outras: por favor, dê-nos um pouco de óleo para as nossas lamparinas. Elas estão se apagando. Queridos, presta atenção aqui. As 5 insensatas, quando viu o noivo chegar, ficaram desesperadas. Nós precisamos de óleo, nós não temos óleo. Aí as outras sensatas disseram: não temos o suficiente para todas. Ou seja, eu posso até transferir unção para você, mas você tem que ter óleo para manter essa unção. Não, você não entendeu. Eu posso fazer uma transferência de unção, que é o poder de Deus sobre a sua vida, para você operar milagres, curas. Mas se você não tiver óleo para manter a unção, ela atrofia dentro de você. E o óleo não é através de transferência de unção. Óleo é renúncia, intimidade, fidelidade com Deus, busca, oração, palavra. É o que você vive com Deus no secreto, no dia a dia. Então aqui, queridos, não tem como eu transferir intimidade para você. Intimidade se compra todo dia com o seu tempo. A maior moeda, o maior ativo que você tem é tempo. O maior ativo que você tem na vida é tempo. Não é dinheiro, não. Queridos, é muito mais fácil você dar para Deus dinheiro do que tempo. Eu provo isso para você. O que é mais fácil? Você fazer uma oferta alçada ao Senhor ou dar para o Senhor 40 dias de uma oração de 1 hora na madrugada? É difícil. Hoje vocês estão acostumados na madrugada, mas no começo não era difícil. Então volta lá no começo quando você não orava de madrugada. O que era mais fácil? Você dar uma oferta no altar e tá dada a oferta. Ou fazer 40 dias de oração. Claro que 40 dias de oração envolve o seu sono, envolve o seu tempo, envolve uma opressão espiritual contra você para fazer com que você não acorde, tá? Então, aqui as virgens insensatas, nós queremos óleo, não temos óleo. Mas intimidade não se transfere, se conquista e se compra todo dia com o nosso tempo e dedicação, com a nossa renúncia. Amém? Intimidade, queridos, é acumulativa.
E Jesus espera que você compre intimidade todos os dias através da sua devoção, das suas renúncias. Então, aqui no 9, as outras, porém, responderam: não temos o suficiente para todas. Vão e comprem óleo para vocês. Ou seja, vão e comprem óleo. Ou seja, as virgens que tinham óleo falaram assim: olha, vão buscar, vão pagar preço, vão orar, vão subir no monte, vão jejuar, vão acordar de madrugada. Nós não podemos dar para você desse óleo. Eu não posso dar para você da minha intimidade. Mas eu posso te ensinar como comprar óleo de intimidade através do jejum, da oração, da busca. E o óleo é comprado sim com o seu tempo. Com o seu tempo de dedicação. Não se compra intimidade com Deus com dinheiro, não se compra intimidade com Deus através de transferência de unção. Transferência te empodera, mas somente o óleo do Senhor mantém isso, a lamparina acesa. E você sabe o que é? Tá, então nós temos a lâmpada, é a sua vida espiritual. O óleo é a sua intimidade. A lamparina acesa é o Espírito Santo na sua vida. Amém? Então aí as virgens sensatas falaram: vão e comprem óleo para vocês. Quando elas estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Meu Deus. Vou trazer o cenário para você. Vou terminar de ler e vou trazer o cenário para você. Quando estavam fora comprando óleo, o noivo chegou. Então, as 5 que estavam preparadas entraram com ele no banquete de casamento. E a porta foi trancada. Mais tarde, quando as outras 5 voltaram, ficaram do outro lado chamando: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Mas Jesus, mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem, pois não sabem o dia e nem a hora. Nunca foi sobre 10 virgens, mas foi sobre o arrebatamento, foi sobre salvação essa palavra. Então presta atenção aqui, vou falar o cenário profético. Nós estamos em que todo mundo está falando: o noivo está vindo, o noivo está chegando, o noivo vem em setembro, o noivo vem não sei que dia. Tem um povo que está orando, tem um povo que está abandonando o pecado, tem um povo que está sendo liberto, tem um povo que está posicionado e está com a lamparina cheia de óleo e tem ainda uma botija de reserva. Mas tem outra noiva, e a noiva é a igreja, seja você homem ou mulher. Ah, Jesus não vem agora. Ah, eu sou tribulacionista. Então, se vier a tribulação, ainda lá depois vai ter, ainda tem uma chance. Então, essa mentalidade, às vezes, da pessoa ser pós ou meso-tribulacionista, acredita que o arrebatamento não é no começo. Então, ela acha que tem sempre uma chance. É igual aquela pessoa que pensa assim: não, eu vou viver minha vida, É igual aquele cara, aqui na parábola de Jesus: não, eu vou plantar, eu vou fazer outro celeiro, eu vou derrubar esse, eu vou conquistar. Aí vem a voz e fala: tolo, hoje mesmo Deus vai pedir sua alma, e o que você tem para entregar? Então aqui o cenário é esse: olha, Jesus vem semana que vem, olha, o noivo está chegando. Enquanto os estão com óleo esperando o noivo, tem gente que no desespero começou a se posicionar agora, mas ainda não está alinhado. E talvez esse que saiu para comprar óleo, esse que está começando a se posicionar, começando a acordar para a realidade, não vai dar tempo. E aí quando vê o povo, as virgens, ou seja, a igreja sensata vai ser recolhida. E a igreja que não está alinhada, que não tem azeite, vai ficar. E Jesus vai falar: eu não os conheço. Por que Jesus falou: não os conheço? Não tem intimidade. Eu não tenho relacionamento, você não teve relacionamento. Então, intimidade vem por relacionamento, amém? Intimidade vem por relacionamento com Deus. Então, queridos, às vezes você é um ativista, você faz muita coisa, mas você não tem intimidade. Ontem eu estava ali naquela montanha, a hora que eu falei: Jesus, eu te amo, eu te adoro, Deus, eu te amo. Eu comecei a gritar para Jesus que eu amava ele, só estava eu e o apóstolo. Falei: Deus, eu te amo. Eu tenho intimidade para falar para ele o tanto que eu o amo. E você? Então nós precisamos entrar nesse lugar de ter óleo na lamparina, tá com ela fumegando acesa, cheia do Espírito Santo, que é a nossa vida espiritual, mas também ter óleo de reserva. O óleo de reserva, queridos, não fala só de uma pessoa prudente na presença do Senhor, mas de uma pessoa que transborda, de uma pessoa que tem sempre o quê? Uma rema, uma palavra, tá? Então, nós precisamos estar
fazendo a nossa parte, que é renunciar ao pecado. Aceitei Jesus. Você só aceitou Jesus, você continua fumando, você continua bebendo, você continua prostituindo, mentindo. Você aceitou Jesus de boca. Porque se você tomasse a sua cruz, e tomar a cruz é morrer para você todo dia, é fazer exatamente o que você não quer fazer, mas para agradar o Senhor Jesus, negar a si mesmo, é negar a vontade de pecar, a vontade de você bater em alguém, a vontade de você às vezes, né, revidar, falar poucas e boas, e você está debaixo do controle e do domínio do Espírito Santo. Então, eu quero que você entenda isso. Então, nós estamos, queridos, exatamente na parábola das 10 virgens. O noivo está vindo, o noivo está chegando. Tem muita gente dentro da igreja. Tem uns que estão prudentes, estão preparados, estão com óleo na botija e na lamparina. Mas tem outros que estão ali apenas por representação. Não estão vivendo um evangelho genuíno. Então, o que eu quero trazer aqui para você nessa palavra? Vamos lá? Vamos abrir Apocalipse 22, tá? A porta é estreita. Para de querer viver para a sua... Gente, eu tô esperando o Apocalipse todo dia. Eu tô esperando Nós estamos na dor de parto. Agora, eu fui descobrir ontem, tá? Eu fui descobrir ontem que Israel tá fazendo 77 anos este ano. 77 anos de reconhecimento, certo? Então, é um número profético. 7 mais 7 significa cumprimento de um ciclo perfeito, tá? Ó, Apocalipse 22, 12, certo? A gente leu Apocalipse esse ano 2 vezes. Vocês não vêm me pedir para ler Apocalipse mais esse ano, não. Ah, chega Apocalipse. Apocalipse 22, tá? Verso de número 12. Nós fizemos o seminário do Apocalipse em janeiro. Talvez no final do ano a gente faz. Eu preciso agora de tempo. Apocalipse 22, 12, tá bom? Acharam? Vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Então, peraí. Aqui não está falando, querido, de salvação, porque aqui Jesus já está falando com quem é salvo. Mas Jesus está falando que vai ter um galardão pelas suas ações. Então não pense que o mártir, você vai ter um galardão maior que de um mártir, porque o mártir ele deu a sua vida por Cristo. Não pense que você que não quis evangelizar, só quis a sua salvação, você vai ter um galardão. Imagina a pessoa que se dedicou, se absteve de viver sua própria vida, sua própria profissão, né? Às vezes de ter até uma família para ter... Ou seja, para pregar o evangelho. Então, presta atenção. Jesus está dizendo aqui, vejam, eu venho em breve e trago comigo a recompensa para retribuir a cada um de acordo com seus atos. Então, essa recompensa é as suas ações, certo? Eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o último, o princípio e o fim. Felizes aqueles que lavam suas vestes. A eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. E o que é lavar as vestes? É andar em santidade. Santidade, querido, não é uma pessoa santa imaculada, mas santidade, tá? Santidade é isso, amém? Santidade é estar na presença do Altíssimo todos os dias. Santidade é estar todos os dias buscando o Senhor. Isso de fato é santidade. Isso de fato é estar na presença do Senhor. Isso é de fato, né? Você fala, quem está em santidade? Não é aquele que não peca, porque todos nós pecamos. Você peca em pensamento, você peca se irando, né? Só que aí essa ira tem que passar rápido e você tem que se consertar logo, certo? Então, queridos, pecado todos nós vamos ter até o final das nossas vidas, ainda que seja em pensamento, tá? Mas eu quero que você saiba que existe galardão para os seus atos, para uma vida renunciada. Vamos aqui de novo comigo no 14. Felizes aqueles que lavam suas vestes. A eles será permitido entrar pelas portas da cidade e comer do fruto da árvore da vida. Do lado de fora da cidade ficam os cães, olha só, os feiticeiros, os sexualmente impuros, os assassinos, os adoradores de ídolos e todos os que gostam
de praticar a mentira. Amém? Eu, Jesus, enviei o meu anjo a fim de lhes dar esta mensagem para as igrejas. Eu sou a origem de Davi, o herdeiro de seu trono. Sou a brilhante estrela da manhã. Amém? Lavar as vestes todos os dias é estar na presença do Senhor. Então, santidade, queridos, é renunciar ao pecado e fazer a vontade de Deus todos os dias. Santidade é exatamente isso, é buscar o Senhor todos os dias. Amém? Certo? Então, eu quero que vocês entendam essa importância. Gente, quem são os cães? Deus trata como os cães aqueles que não estão na aliança. Aonde nós... Olha, vamos fazer um estudo aqui. Quando você vê a Bíblia falando sobre cães, vem aqui, ó. Deixa eu só achar aqui, ó. A gente vê uma passagem que uma mulher, tá? É Mateus 15, 21. Gente, quando vocês quiserem saber, eu vou no Google, ó. Quando vocês quiserem saber uma passagem, eu quis aqui agora achar a passagem onde Jesus fala, né? Fala, né? A mulher, Jesus fala, né? Aquela mulher fala, mas Senhor, até os cachorrinhos, aí você coloca um pedaço. Aonde está essa passagem? E aí você acha fácil, certo? Eu não consigo decorar todas as passagens. Mateus 15, 21. Abre comigo. Quem são os cães? Vamos ver quem são os cães, tá? Mateus 15, 21. Então, Jesus vai chamar essa mulher aqui, ó, Mateus 15, 21, certo? A mulher cananeia. Então, Jesus deixou a Galileia, rumo ao norte para a região de Tiro, Sidom. Uma mulher cananeia que ali morava veio a ele suplicando: Senhor, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Minha filha está possuída por um demônio que a atormenta. Que atormenta. Não. Jesus não disse uma só palavra. A resposta: então os discípulos insistiram, mande embora. E ela não. Jesus disse à mulher: fui enviado apenas para as ovelhas perdidas do povo de Israel. Presta atenção, Jesus está falando, eu fui enviado somente para as ovelhas perdidas da casa de Israel, somente para o povo da promessa. Jesus está falando aqui. Agora a mulher, porém, aproximou-se, ajoelhou-se diante dele e implorou mais uma vez: Senhor, ajude-me. E Jesus respondeu: não é certo tirar comida das crianças e jogá-las aos cachorros. Presta atenção. Senhor, é verdade, disse a mulher. No entanto, até os cachorros comem as migalhas que caem da mesa de seus donos. Amém? Então aqui, queridos, os cães se referem a pessoas que não estão na aliança. Só que nós já passamos desse lugar aonde a salvação se estendia somente para Israel. Através da graça, a salvação, para quem está em Cristo Jesus, ela é agora para todos. Só que, até naqueles dias, vão ter pessoas que não estão na nova aliança, tá? Não aceitaram Jesus, né? Não se submeteram a Cristo. Então, os cães são as pessoas que não fizeram uma aliança com o Senhor Jesus. As pessoas que viveram de forma devassa, que viveram de forma pecaminosa, que viveram de qualquer jeito, certo? Então, os cães, é esses tipos de pecado mencionado aqui e muitos outros. Então, queridos, como que você fala? Eu sou uma pessoa, estou em Cristo Jesus, mas você fornica, você adultera, você fuma cigarro ainda. Queridos, uma pessoa que está fumando cigarro ainda, ela não está convertida. Porque, queridos, Jesus tem que nos libertar. Se de verdade você está em Cristo, verdadeiramente você vai ser liberto. E o Espírito Santo vai te incomodar a um ponto que você não vai mais conseguir fumar. Mas para isso você tem que se posicionar. Quanto mais você se enche de Deus... Queridos, quanto mais você se enche do Espírito Santo, você vai renunciando ao pecado. E você vai vendo que a melhora, ela é progressiva. A melhora, ela é progressiva. Você precisa entender isso, certo? A melhora, ela é progressiva. Ela é contínua. Então, nós precisamos, tá? Nós precisamos entender isso. Que
Não, então você precisa de libertação. Você pode ter aceitado Jesus. Se você não está posicionado, já tem tempo que você falou que aceitou Jesus, ainda tem uma coisa ou outra. Então você precisa de libertação, você precisa de cura interior. Por isso que eu falo pra você, é fundamental um ministério de libertação dentro da igreja. Porque, aceitei Jesus, a pessoa tá 20 anos lá, tem gente que tá fumando 20 anos, não sai. Tem gente que tá fornicando, tá fazendo coisa errada, assistindo filme pornográfico e não para. Por quê? Porque não foi liberto. Porque tem um demônio ainda manipulando aquela alma. Tem um demônio ainda prendendo a mente daquela pessoa. Queridos, você pode ter falado que aceitou Jesus em parte, mas somente uma pessoa rendida. Queridos, você sabe que quando uma pessoa está em Cristo, você fala, meu Deus, você transformou demais. Você fica irreconhecível diante de quem te conhece. Então, é necessário jejum, é necessário oração e é necessário essa busca. Não tem. Então, a igreja, tem pastores que falam, eu não tenho vocação. Gente, libertação, eu quero que você entenda uma coisa. Que o próprio Satanás que trouxe esse negócio de que libertação é chamado, libertação tem que ter vocação. Queridos, libertação, desde a época do Senhor Jesus, os discípulos operavam, Jesus operava. Queridos, não existe 5 ministérios aonde uma é libertação. Vocês não conseguem entender isso, não? Agora, se você falar pra mim, apóstolo, todo mundo pode ser apóstolo? Não, porque isso é vocacional, isso o Senhor Jesus escolhe. Mas, queridos, cura interior, libertação, ministrar a cura. Queridos, todos nós, toda a igreja deveria operar nesses mover sobrenatural. E a libertação é para todos aquele que posiciona. Mas por que os pastores não querem mexer com isso? Porque tem que ter uma vida consagrada, porque tem que ter uma vida renunciada, porque tem que andar certo, tem que andar certinho. Você sabe por quê? Porque se você for expulsar um demônio e tiver com a vida torta, tiver negligenciando, tiver passando a mão nos dízimos, nas ofertas, tiver de uma forma, né, sendo um mau caráter, o demônio vai falar, eu não saio por isso e por isso e por isso. Então tem muitos pastores que não querem pagar preço, que não querem se colocar na brecha. Porque, queridos, não é fácil ser um ministro de libertação. Eu falo pra você. Queridos, eu tenho medo de pegar um cotonete aqui que não é meu. Um dia eu tava na casa de uma pastora fazendo uma agenda, ela deu o quarto dela pra nós dormirmos. E eu precisava de um algodãozinho, um cotonete. Eu peguei ali, né, ela falou que eu podia ficar à vontade. Eu cheguei, eu falei, pastor, eu peguei um cotonete lá, já tô falando pra não abrir legalidade. Queridos, eu tenho um medo, eu tenho um temor tão grande, porque eu sei o tipo de bicho que eu mexo. E se o demônio, já, né, a gente sabe de história que o demônio falou, eu não vou sair, pastor, porque o senhor é ladrão. Ele falou assim, mas da onde que eu roubo? Você passa no mercado e fica roubando uva. Então, às vezes, a gente tá abrindo legalidade, comendo uma uva no mercado, sem pesar, sem pagar, sendo oportunista. É roubo do mesmo jeito, meu querido. Então, muitos pastores falam, eu não tenho... Queridos, libertação é para quem ora, jejuma, tá em santidade. Todo aquele que tá pingando óleo, o demônio vai manifestar, o demônio não suporta, tá? O demônio não suporta. Eu preciso que você entenda isso. Então, libertação não é um chamado eclesiástico. Você é para... Não! Eu acredito que tem pessoas que têm mais interesse nessa área, mas todo ministério, se tivesse libertação, as pessoas estavam curadas. Porque, queridos, a libertação é a faxina, é a limpeza. A libertação é um acelerador de tempo. O que ia acontecer em 10 anos? A pessoa sozinha buscando, às vezes num ministério sem conhecimento nenhum de libertação, ela consegue alcançar um certo nível de libertação em 10 anos. Mas quando você tem as ferramentas, por isso que o reset é o quê? O reset eu tô mexendo em todas as áreas que você vai precisar de libertação. Queridos, vocês viram que nós estamos falando até de bastardia, de resgate de primogenitura. Nós estamos falando todas as áreas e você vai ver que nós vamos mexer. O mapeamento mais completo é esse que você vai ver. Vocês vão ter perguntas, vocês vão ter um mapeamento com o nome de demônio, com o nome, você já esteve envolvido com isso, com isso, com isso. E é para você, né, ver e fazer tudo isso. Então, queridos, o que eu gosto de trazer? Libertação é para todo cristão. Apóstolo, eu não quero exercer o ministério de libertação, mas só de você estudar a libertação, você já tem conhecimento para orientar uma pessoa. Você já tem conhecimento para falar,
para orientar, falar, olha, isso é pecado, isso aí não agrada a Deus, por isso, por isso, por isso. Ó, isso aqui é um objeto místico. Então hoje tem pastores que têm um objeto místico dentro da sua casa, tem livro místico. Queridos, o diabo ele precisa só de uma legalidade. E às vezes a legalidade não é nem sua casa, é o território. Que você não sabe mexer com libertação, não sabe se posicionar, não sabe fazer uma oração de guerra. Eu contei ontem para vocês, eu tô aqui no meio do mato. E a gente sofreu ataque de bruxo, feiticeiro, né? Em projeção astral, tive que me levantar guerreando. Ó, ontem, né, amor? Ontem não teve. Ontem não teve. Amém? E ontem eu tava aqui, né? Fazendo a imersão. Por que eu tô dizendo isso pra você? Porque é assim, é dessa forma. Então, não fica com esse negócio de, eu não sou da libertação. Todos nós precisamos entender o mínimo. Você está com o ministério, você tem uma célula, você precisa saber de libertação. Alguém uma hora vai manifestar. Vai descer uma glória tão grande que a pessoa vai manifestar. E aí você não sabe nem repreender o demônio. Aí você fica apanhando porque o demônio bate, querido. O demônio, se o demônio vê que você não sabe quem você é, primeira coisa, amarrado, mão para trás. Eu amarro o demônio e todas as legiões. Pá, mão para trás. Tem gente que não fala, amarrado, não dá uma voz de comando, aí apanha. Aí fica 3, 4 segurando. Amém? Queridos, é lindo de ver. Ou quando, eu sei quem é o meu aluno. O meu aluno, ele não só manda amarrar, ele manda levantar, vai andando, caminhando amarrado. Quieto, cala a boca. Porque eu ensinei. Certo? Eu não vou ficar carregando uma pessoa. Se o demônio tá nela, Satanás, mão pra trás. Eu já contei esse testemunho pra vocês. Isso aconteceu nos Estados Unidos, no seminário no final do ano passado. Querem que eu conte essa história pra finalizar? Eu conto pra vocês, tá? Quem quer que eu conte essa história, esse testemunho? Fala aí, conta, enquanto eu tomo um café. Já passei do horário, mas eu quero contar essa história pra vocês, tá? Vou contar. Tava no seminário, nos Estados Unidos, no final do ano passado. Foi poderoso, foi sobrenatural. E aí, eu coloquei, as meninas pra pregar também, eu preguei. E aí, acho que a Jerusa tava pregando, subiu pra pregar, eu sentei e fiquei ali escutando. Na verdade, eu ia pregar só depois, as meninas iam pregar primeiro. No que eu tô ali, queridos, escutando a palavra, minha barriga começou a coxar assim, tipo dor de barriga. Eu falei, meu Deus, será que vai me dar um piriri aqui hoje? Sangue do cordeiro? E vai eu, vai eu pro banheiro. Quando eu cheguei no banheiro, tá? Eu encontrei com uma mulher debruçada assim na parede, parece que tava passando mal. E corri pro banheiro, baixei as calças e tô ali esperando. Nada. Quando eu sentei no vaso, o Espírito Santo falou, você não tá com dor de barriga, na verdade eu te trouxe, porque essa mulher tá endemoniada. Escuta. Aí, coloquei, subi as calças ali, não fiz nada, não teve diarreia, não teve nada. E aí eu falei, moça, uma senhora já, a senhora tá bem? Ai, eu tô passando mal. Aí o Espírito Santo, pode dar a voz de comando. Falei, levanta. Aí a hora que ela olhou pra mim, eu nem dei a voz de comando, ela demoniou. Eu falei, mão pra trás. Só que eu tava no banheiro. E eu não queria escandalizar as pessoas, porque ainda estava lá dentro em cura interior. E nisso, os obreiros, tinha um obreiro, um homem, ele não ia entrar no banheiro feminino. Apóstolo, tá tudo bem? Eu falei, não, tá tudo certo. Aí esse obreiro foi atrás de uma obreira para entrar comigo. E aí na hora eu falei, amarrado, mão para trás, levanta, vai caminhando. E o demônio foi caminhando, amarrado, manifestado, até na salinha, porque eu não queria fazer a libertação ali, para não escandalizar, porque tava entrando criança, O pessoal tava chegando ainda no evento, o evento tinha começado, mas muita gente tava chegando. E aí quando eu passei com o demônio amarrado, de mão para trás, e tudo isso, querido, glória ao Senhor Jesus, porque nós somos portadores da unção, mas é o nome de Jesus que faz. E aí, o demônio amarrado, mão pra trás, caminhando, vai! E eu fui dando voz de comando. E aí tinha ali os homens, os obreiros ficaram assim, meu Deus, o que é isso? Então, toda a experiência que eu tenho, uma nova façanha que eu vejo que tem como fazer, eu ensino os meus alunos. E aí eu levei pra salinha, fiz a libertação dela. E aí essa mulher queria ir embora por tudo, daqui a pouco fizemos de novo, então, cura interior, tá? Então, você pode estar num lugar difícil fazer a libertação, amarrado, mão para trás, levanta e vai caminhando, debaixo da autoridade do nome de Jesus, agora. Tira aquela pessoa dali, leva ela para outro lugar, você não precisa fazer um show ali, amém?
Queridos, libertação não é show. Libertação é coisa séria, tá? A gente tem que tomar muito cuidado com expor a vida das pessoas. Eu, pelo menos, eu fico pensando. Eu não gostaria. Imagina que eu tô lá no mundo, fiquei endemoniado, alguém me libertou. Eu não gostaria de um vídeo meu rodando. Eu não gostaria, tá? Mas eu sei que é muito importante também, né? Então, se você é um libertador, se você for postar um vídeo fazendo libertação, faz ali uma edição, tampa a cara dessa pessoa, protege a integridade dessa pessoa. Não é legal postar para mostrar que você está conseguindo. Não, queridos. Você pode mostrar sim, tá? Mas desde que a pessoa autorize, a pessoa, né? Você tampe o rosto da pessoa, certo? Porque, de verdade, não é sobre isso, tá? É sobre vidas sendo libertas. E, pelo menos, eu tenho um senso ético muito grande, eu tenho, né? Eu tenho um senso, assim, que eu me coloco no lugar. Então, eu quis tirar aquela pessoa do banheiro para a criança não ver aquilo, né? Para pessoas novas que estão chegando ali não se deparassem com aquilo. Porque eu entendo o quê, tá? Por exemplo, eu tô fazendo uma libertação. Para que eu vou ficar ali? Lógico, quando tá no meio de um lugar público, tudo bem, não tem o que fazer. Mas, vamos supor, tá sendo filmado, a conferência é filmada. Quanta libertação tem na conferência? Então, a minha mídia até posta uma vez ou outra, muito difícil. Mas é uma coisa que eu não sou fã de postar. Por quê? Porque eu acredito que maior que mostrar que nós carregamos poder através do nome de Jesus é trazer conhecimento para tirar essas pessoas do cativeiro. Amém? Eu acredito que a maior honra é carregar conhecimento. A maior honra é poder ensinar pessoas a sair do cativeiro, tá? Então, eu fiz isso ali no banheiro nos Estados Unidos, mas eu reconheço que a glória do Senhor Jesus é Ele, é através do nome dEle. Então, nós precisamos também ter essa ética. E os meus alunos têm essa ética, certo? Então, você pode mostrar, pode gravar vídeo. Eu tô muito feliz. Preciso fazer um elogio para vocês. Ontem eu abri o TikTok e comecei, né, olhar uns vídeos. E aí eu achei a Zaine fazendo live. Gente, eu fiquei tão orgulhosa de ver a Zaine, né? Zaine é minha filha espiritual, profetiza, escutando ali o testemunho dela, né? Às vezes eu ministro, vocês não têm noção do testemunho de vocês. E ali eu vi a Zaine, né? Fazendo live, rompendo, contando. Zaine é profetiza, é uma libertadora. Então, eu quero que vocês façam live, que vocês rompam. Eu já disse pra vocês, eu tenho um compromisso com o Senhor Jesus de 3 anos de live de devocional. Depois é vocês que vão fazer, é vocês que vão manifestar o reino. Eu preciso de umas férias, amém? Eu preciso, né, de uma pausa. Pelo menos eu acho que eu vou estar fazendo em outro horário. Esse horário, né, querendo ou não, ele é muito sacrificial. Será que eu consigo sair? Mas eu quero que vocês venham fazer essa vez. Vocês venham manifestar o reino. Vocês estão sendo cheios, estão aprendendo muito para um dia vocês estarem nesse lugar. Então eu fico muito feliz vendo vocês fazer live, vendo lançando uma masterclass, os meus filhos, né? O Frederico sempre tá aí lançando uma masterclass, lançando um negócio. Então, eu fico feliz porque eu sei que é um crescimento estando debaixo da nossa cobertura. Eu sei que eu sou uma referência, né? Muitos de vocês romperam porque, né, aprenderam o caminho das pedras, como fazer. Então, eu fico muito, 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 muito feliz com essa ruptura de vocês, tá? Não, gente, fiquem em paz. Eu tenho ainda até 7 de setembro do ano que vem. Esse compromisso com o Senhor, a oração da madrugada é infinito, né? Nós nunca vamos parar. Certo? Mas eu tenho um compromisso com Deus, tá? De fazer 3 anos de live, todos os dias. Gente, faz uma conta, 3 anos de live, 1 hora por dia, você sabe quanto que dá? Dá mais de 1000 horas, certo? Oração também. Beijo no seu coração, um dia abençoado, perdão por ter passado o horário. Você que é meu aluno do Reset, daqui umas 3 horas eu vou só dar mais uma lida na tarefa de vocês, nos mapeamentos, são muito mapeamento. Até umas 9 tá lá na plataforma, você vai imprimir. Eu vou colocar tudo no PDF só para ficar mais fácil para você, tá? Vai estar dividido lá, mapeamento 1, mapeamento 2, amém? Certo? Amo a vida de cada um de vocês. Um beijo bem grandão no seu coração, tá? Ó, beijo. Até a próxima.